Olá, eu sou a Ana e hoje vou reagir a uma casa de um canal que ainda não conhecia. Isto foi uma sugestão da minha tia que costuma ver os meus vídeos. Olá tia, se estás a ver este vídeo. E então é isso, vou ver, vou conhecer, já subscrevi o canal e este vídeo em particular chama-se Um Apartamento Transformado em Galeria de Arte e o canal é, desculpem nem disse, Casa Mais por Fernanda Berente. Então vamos já começar com isto. Então, isto é um vídeo bastante maior do que os vídeos que eu costumo ver em termos de duração, portanto eu presumo que elas parem em alguns pontos e eu vou tentar acelerar nesses pontos, que é para não ficar um vídeo gigantesco, até porque eu já tenho tendência para me perder. Portanto, é isso, vamos ver como é que isto corre. Espero que não seja muito maçador. Já estou a ver aqui assim, esta vista já é ótima. Está-se um bocadinho distorcida, não é? Porque a lente está a distorcer um pouco em termos de proporções, mas acho muito interessante esta solução aqui deste banco atrás do sofá. É um banco bastante mais baixo, portanto parece-me estar a servir mais o que será uma varanda, porque acho que isto é um apartamento. Estará a servir mais a varanda do que propriamente o sofá, mas pronto, mas é começar, que isto ainda nem sequer começou. Portanto, a dona da casa é uma curadora e consultora, foi isso que ela disse, ou colecionadora. Pronto, já isto começa bem, não é? Ela disse mesmo consultora de arte, que eu nem sei bem o que é que isso é. Curadora e consultora de arte, pronto. Então será uma casa com muitos objetos artísticos, vamos ver. Ok, estamos aqui à entrada da casa, do apartamento. E entramos logo aqui num corredor que não me parece ter assim muitos elementos funcionais, não é? Um cabide, uma sapateira, qualquer coisa, pronto. Estou a sentir falta disso, daquilo que eu estou a ver neste preciso momento, ok? Ainda podem aparecer outros elementos que eu só não esteja a ver neste plano. Gosto muito do cãozinho, muito fofo. Cãozinho ou cadelinha, não sei. Há aqui um certo impacto, não é? Porque a porta abre, tens logo muita luz, muito branco e tens uma obra artística aqui do lado esquerdo com muita cor. Portanto, há aqui logo um impacto neste hall, que acaba por ser isso, um pequenino corredor. É um cãozinho que se chama Bento. Tão fofo. Ok, sim, portanto, de facto, não temos aqui muitos elementos funcionais. Elas, neste momento, estão a falar mais do painel. Tens um espelho, é um elemento funcional, para ver como é que estás antes de sair. Sinto falta de cabide. Será que isto também serve como cabide? Não. Espera-se-me que era um sacrilégio. Não, isto é uma obra artística, desculpem, que horror. Isto até me fica mal dizer estas coisas, mas uma pessoa nunca sabe. Tudo é possível. Mas não, parece-me que é uma obra artística e é isso, não tem dupla funcionalidade. Esta é outra obra. Ela vai identificando as galerias em que compra as peças e as pessoas a quem compra as peças. Isso é interessante e para quem mora no Brasil e tem um acesso mais fácil e parece-me que é boa ideia também fazer estas partilhas. É uma peça interessante, acho muito, tem um espaço vazio, sobretudo em comparação com a outra parede, acho que tem muito espaço vazio, não é? Portanto, é um arame negro que dá um arame. Não sei se é um arame, pronto, não sei qual é o material, eu presumo que seja metal, e que faz esta forma, não é? Tridimensional, que ocupa o espaço. Acho uma obra interessante. Acho que faz muito contraste, portanto tens uma parede muito cheia e tens uma parede bastante vazia. Ela estava a dizer que não sabia bem como resolver o outro lado. Eu vou ser muito sincera, e isto se calhar não é muito interessante, sobretudo para quem gosta sobretudo de povoar a casa de obras artísticas, etc. Aquele lado da entrada eu colocaria provavelmente uma prateleira suspensa, parece-me que é mais o estilo. Portanto, se calhar iria para algo mais suspenso e ter talvez o espelho aí, em vez de estar ao lado da porta, ter um espelho por cima, alguns objetos decorativos por cima da prateleira também, ou ter uma consola, ter um móvel. Eu ainda não vi assim muito mais e o que vi foi muito rápido, não é? Mas ir para dentro do estilo do resto do apartamento, o que vi foi rápido e pareceu-me que seria talvez um pouco industrial, talvez um pouco, não sei, escandinavo, não sei. Às vezes uma pessoa tenta, e eu tento fazer isso até para facilitar a informação e como reage a estes vídeos, tentar encontrar quais os estilos para haver uma referência, para se vocês quiserem ver outras peças do estilo, terem essa referência. Mas às vezes não é um estilo fechado, são peças de vários estilos diferentes que no seu conjunto constroem o estilo pessoal da pessoa que habita a casa. E parece-me que este será um desses casos.
Pode ter uma peça mais assim, uma peça mais assada, mas depois no seu conjunto faz o estilo desta pessoa. Voltando aqui ao hall de entrada, senti falta de um lado mais funcional deste hall, porque questiono onde é que as pessoas colocam os casacos, onde é que colocam as chaves. Eu já nem digo de sapateiras e tal, porque nem toda a gente tem esse hábito de se descalçar logo quando chega a casa, ou então vai ao quarto, ou ao roupeiro, ou ao closet, seja o que for, descalça-se aí, põe umas chinelas. Bom, existem várias formas de habitar o espaço, claro, portanto já nem digo sapateira e nem acho que funcionasse aqui muito bem, mas imagino um módulo talvez alto, fechado, para colocar os casacos lá dentro, para não estarem à vista. É porque depois, no dia-a-dia, imaginem, vocês chegam, eu penso sempre nisto, vocês chegam com um guarda-chuva e está molhado, e o que é que fazem com o guarda-chuva? Não é? Vão com ele pela casa, pronto. Eu coloquei uma questão no outro dia, se calhar vou ter que perguntar isto à inteligência artificial. Mas vocês nunca me respondem aos meus vídeos, porque eu estava a perguntar, eu sei que tem algumas pessoas que me seguem que são do Brasil, e estava a perguntar se não é costume haver 2 entradas para um apartamento. Eu não digo que seja em todos, mas em alguns e nestes que eu vejo que são assim de um segmento mais de luxo, estarão mais próximos do segmento de luxo, se não haverá uma segunda entrada, porque eu sei que eu já apanhei. Não sei se vão falar disso neste vídeo, estou-me a adiantar imenso, isto ainda agora começou. Mas vocês têm que me dizer, porque às tantas esses elementos são deixados nessa outra entrada. Mas depois, por outro lado, se vocês recebem convidados, ou se estas pessoas recebem convidados, elas entram pela entrada principal, correto? Não vão entrar pela entrada secundária, que tanto quanto eu sei costuma ser pela cozinha. Mas é isso, mas eu não tenho a certeza. Eu tenho que fazer... Pá, realmente o Google existe, Ana. Vai ao Google! Eu vou ao Google. Vou perguntar. Vou fazer aqui uma pesquisa muito, muito rápida. Ok, eu perguntei aqui ao Claude, que é o motor de inteligência artificial que eu uso quando uso. Tento não exagerar, mas de vez em quando uso. Então ele diz-me assim. Sim, essa é uma característica muito marcante. Eu perguntei se costuma haver 2 entradas nos apartamentos no Brasil, uma principal e outra de serviço. E ele diz, isso é uma característica muito marcante da arquitetura residencial brasileira, especialmente nos apartamentos de médio e alto padrão construídos a partir do século XX. A entrada de serviço é uma tradição que reflete aspectos históricos e sociais do Brasil e depois dá algumas notas, a origem e contexto. E o contexto não é muito simpático, mas enfim, é aquela separação entre os senhores e os trabalhadores, e essa lógica foi transferida para a arquitetura urbana do século XX, com apartamentos projetados desde o início com 2 entradas distintas. Como funciona na prática? A entrada de serviço dá normalmente para uma área de circulação separada no edifício, escada de serviço ou elevador de serviço, nem sabia, ok, e acede diretamente à cozinha ou área de serviço do apartamento. A entrada social dá para a sala e os espaços nobres, espaços sociais. Quem usa? Tradicionalmente era destinada a empregadas domésticas, entregadores e prestadores de serviços. Em muitos condomínios ainda existe essa norma informal ou mesmo regulamentada. Situação atual. É um tema cada vez mais debatido no Brasil. Há movimentos e decisões judiciais que contestam essa separação como discriminatória e, de facto, concordo. Acho um bocado mau. Alguns edifícios novos. É muito classista, não é? É uma coisa muito classista. Às vezes pois, isto agora pode ser polémico. Há algumas regras que começam por ser, classistas, discriminatórias, etc. E depois, na prática, até podem dar jeito e tu, imagina, já não exiges à tua empregada ou ao teu empregado que entre por aí, mas quem tem... Mas pode dar jeito para outras coisas, sei lá, levar o lixo ou colocar umas coisas... Não sei. Porque também, por outro lado, se esse edifício já tem essas entradas, não se vai mandar abaixo os prédios, não é? Mas poderá ter uma outra função que seja diferente, não é? Desculpem, estou a pensar alto e se calhar estou para aqui a dizer disparates. Anyway, então é um tema cada vez mais debatido, há movimentos e decisões judiciais que contestam essa separação como discriminatória. Alguns edifícios novos já estão a abandonar a separação, mas em apartamentos mais antigos, sobretudo entre 1950 e 1990, é quase universal. Diz que é um detalhe culturalmente interessante que distingue muito os apartamentos brasileiros dos portugueses. Pronto. Isso não quer dizer que não aconteça cá, mas não com separação de entradas que eu conheça. Portanto, a minha avó viveu num apartamento já há muito tempo que tinha uma zona dentro do apartamento. A entrada era igual. Mas dentro do apartamento havia uma zona de tipo casa-banho, quarto com casa de banho, colada à cozinha, que seria para uma empregada interna. E isto estamos a falar de um apartamento que nem sequer era
não era uma casa enorme. Nem a minha avó era, nem nunca ela usou para esse efeito, foi quando comprou a casa, já há muitos anos, com o meu avô, tinha essa característica, pronto, que até ela separou da cozinha, criou uma outra entrada para o quarto e passou a ser o quarto de casal. Portanto, não é? Não, pois, sim, porque houve umas mudanças em casa dos meus avós ao longo dos anos, por causa das necessidades que iam tendo, mas de facto lembro-me disso. Lembro-me dessa conversa, mas nunca foi usada dessa forma. Então lá está, são aquelas coisas que às vezes existem porque os prédios foram construídos assim, não é? E ainda existem, mas que se calhar podem ser adaptados e ser usados de outra forma. Esta coisa das pessoas entrarem por sítios diferentes por esse motivo, por serem empregados e então não os querem na zona nobre da casa, não é? Entre aspas, isso de facto faz-me alguma comichão. Portanto, vamos continuar. Já me perdi aqui muito e ainda só estamos na entrada da casa. Meu Deus. Mas é isso. O que eu faria era acrescentar algo de mais funcional nesta entrada, tentando não fugir muito do estilo, ser uma coisa discreta, se calhar um armário fechado, onde se colocam os casacos, etc. Não sei, já que há esta preocupação com o valor artístico de cada obra, parece-me, tentar ir para algo com um design contemporâneo mais interessante e resolver que isso existe na área do design de interiores, no mobiliário, no design do mobiliário, tentar ir para uma solução desse tipo, feita por medida para este espaço, porque sinto falta desse lado funcional neste hall de entrada. Vá, continuando. Meu Deus, este vídeo vai ficar com 2 horas, não é? Não pode ser. Este conjunto de quadros está muito interessante, mesmo a forma como eles estão colocados, não é? Portanto, alinhados em cima, alinhados em baixo e nas laterais. Portanto, deste lado aqui, devia ter escolhido aqui outra imagem que desse para ver melhor. Esta aqui vê-se melhor. Portanto, alinhados em cima, na lateral e por baixo. E então ela arranjou estes 3 quadros que são parecidos em termos de tons, de técnica de pintura, etc. E fez esta construção e criou aqui uma espécie de uma zona só para os quadros. Eles têm algum espaço em torno para respirar. Pronto. Como esta peça é muito leve, vamos lá, depois não interfere muito com esta zona aqui criada por estes quadros e tem uma distância relativamente grande em relação a estas peças depois que estão aqui do lado esquerdo. E depois parece-me que entramos aqui na zona de estar. Já aqui do lado esquerdo dá para ver o tapete em baixo, que me parece que estará a delimitar, por causa daquela imagem que vimos logo no início, que estará a delimitar a zona de estar. Eu não disse, eu depois, claro, como sempre, coloco o vídeo completo lá em baixo. Ela está a falar de todas as obras que foram feitas neste apartamento. Ali a zona de jantar, por exemplo, estava fechada, eles abriram para criar este espaço aberto, não é? Único, de zona de estar com zona de jantar, apesar de haver esta separação. Portanto, não só a parede que está aqui, que separa o hall da zona de jantar e ajuda a delimitar um pouco a zona e mesmo a cor ser uma cor diferente, tudo isso ajuda a fazer a delimitação. Este móvel louceiro que está aqui, presumo que esteja no limite também deste retângulo, que não está fechado, mas tem estes elementos que fazem essa separação visual. Ela está a fazer o pen, portanto, zona de estar e depois varanda, não é? Ela tem 2 salas, é o que me está a parecer. Ok, deixa eu ver se eles mostram melhor. Exatamente. Aqui tem uma zona, tem 2 zonas de sala. Tem 2 zonas de estar e existe este caminho. Não sei se perceberam. Portanto, temos aqui este tapete que delimita uma zona de estar. Este tapete que delimita a outra zona de estar. Portanto, estão a ver como os tapetes ajudam imenso a criar as zonas e a separar as zonas. E depois um caminho entre as 2 salas, não é? Até à varanda. Portanto, isto em termos de circulação é muito útil, não é? Indica-te como circular por este espaço. Nesta vista dá para perceber melhor ainda a zona de estar. Portanto, aquilo que estava a dizer, o móvel que termina aqui, não é? Que ajuda a delimitar este retângulo com uma mesa bastante comprida, as cadeiras e vários quadros na parede. Portanto, parece-me que a mesa aqui estará mais ou menos centrada com este quadro, que é mais
vistoso, é mais escuro, portanto é aquele elemento para onde nós vamos olhar quase automaticamente. Tem mais cores, tem aquele, é dinâmico, não é? Assim, circular. E depois o candeeiro centrado com a mesa. Estes quadros aqui ao fundo, eu aqui não mete-me mais confusão, devo confessar, apesar de que eles estão alinhados por cima, estão a ver esta distância aqui, parece-me igual a esta distância aqui, talvez não esta entre os dois será, eu até os aproximaria um bocadinho mais. Por outro lado, eu provavelmente teria só um. Portanto, tendo quadros nesta parede, e acho que é boa ideia, assim senão ficaria muito vazia, provavelmente teria só um e seria o maior, também centrado com a parede. Esta porta acho-a muito inestética, devo confessar. Não percebo muito bem que elemento é este. Não percebo se é um vidro ou se é um quadro também. Talvez elas aproximem mais daqui a pouco. As laterais dos móveis, tê-las assim, sabem, à vista, é sempre um pouco arriscado. As laterais dos móveis não costumam ser muito bonitas. Normalmente o que se faz é centra-se estes móveis na parede e depois tens, sei lá, uma cadeira de um lado, uma cadeira do outro, uma planta de um lado, uma planta do outro. Qualquer coisa assim que disfarce um pouco as ilhargas, porque não costumam ser elementos muito bonitos, mas aqui o que ela arranjou como solução parece muito criativa, portanto colocou aqui um elemento decorativo na ilharga, portanto está a usá-lo como uma superfície a preencher com outras obras que não tenham nada a ver com o móvel em si. É o que me está a parecer a esta distância, não é? Parece que isto é um esboço, eu não sei se é isso, mas parece que isto é um esboço desta peça que está aqui. Mas não sei, porque ainda não vi de perto. Eu aqui o que faria, no caso desta porta, que provavelmente será uma porta de acesso à cozinha, diria eu, mas não sei. Não faço ideia, mas o que eu faria era pintar tudo da mesma cor. Portanto, este azul que está aqui, eu pintaria também o rodapé e a porta. E a moldura da porta, portanto, seria tudo da mesma cor, para ficar assim, mais disfarçada. Não ser assim um elemento tão vistoso, que eu acho que aqui não fica muito bem. Acho que tem demasiado protagonismo. Então assim seria dado mais protagonismo, provavelmente, aos quadros. Eu, ao longo do vídeo, não é? Eu vou dizendo como é que eu faria, como é que eu acho que fica mais equilibrado, talvez no caso, por exemplo, no caso destes dois quadros, mas eu acho que o que dá personalidade a estes espaços são precisamente estes dobrar e estes desafiar essas regras de decoração que são as mais convencionais. Portanto, eu acho isso interessante e acho interessante o que ela fez aqui. Pronto, mas para mim que tem assim, talvez uma forma um pouco mais clássica, sobretudo no que diz respeito a colocar coisas nas paredes. Quer dizer, eu estou a dizer isto, mas eu gosto é de criar assim uns cantinhos com outras pecitas. Mas eu gosto de centrar, por exemplo, quadro, este que está aqui atrás está centrado com este móvel, um que está ali em cima do aparador está centrado com a parte mais longa, um que está ali também está centrado. Eles são grandes, eu gosto que tenham dimensões grandes, mas depois estão centrados, não tem assim um grande e depois um mais pequenino ao lado. Mas depois temos alguns elementos e algumas zonas da casa em que temos quadros mais pequenos, mas eles são todos mais ou menos dentro da mesma escala. Sim, vão variando um pouco, mas não há nenhum que seja assim muito grande, que depois vai contrastar imenso com os outros mais pequeninos. Mas pronto, vamos avançar. Só, isto não é uma pintura, isto são miçangas. Não são, isto são miçangas. Ok, sim, é uma artista que trabalha com bordadeiras, ela desenha e depois elas fazem, isto são, é um bordado, sim. Super bonito, ok. Gosto muito, tem as texturas, tem os brilhos, aqui até dá para ver melhor. Mas pronto, mas isto eu vou passar à frente, está bem? Senão vamos ficar aqui muito tempo. Isto não é para avaliar ou para analisar as obras artísticas. Olhem, isto tem um... Eu nem tinha percebido, depois ao longe não dava para perceber. Com textura. Ok, depois estamos a virar para este lado, não é? Tem esta obra que fica aqui um pouco escondida, não é? Ao lado do móvel louceiro. Mas não dava para encostar o móvel louceiro aqui à porta, nem pensar. Em termos de estilo de mobiliário, pronto, temos aqui um ecletismo, não é? A madeira quente e depois as cadeiras de alumínio bastante frias, não é? Eu acho um conjunto interessante e fica bem com este tipo de casas que têm muitas obras artísticas diferentes. Portanto, já há um ecletismo de base. Há uma base também, se vocês repararem, muito branca, não é? Paredes, teto, enfim, tirando aqui esta zona de jantar, que eu até pintaria toda, não é? Deste azul escuro acinzentado. Aqui parece mais cinzento, na outra imagem parecia mais azulado.
Este móvel é interessante, não é muito do meu gosto em termos da mistura de materiais, a madeira com metal preto. Acho piada ao metal, então provavelmente eu pintaria tudo de preto, a parte da madeira. Não sei, eu gosto muito da madeira natural, mas aqui não sei, não sou muito fã da mistura. Depois, como é uma madeira muito diferente da madeira da mesa de jantar, sinto que não liga muito bem. Depois temos aqui estas, aqui dá para ver melhor aquele caminho, assim nesta vista, pronto, elas estão na imagem, mas dá para ver melhor o caminho, não é? Que passa aqui ao centro, entre as duas zonas, dá para ver melhor a separação entre as duas zonas de estar e o caminho que vai até à varanda, que é uma zona mais exterior e é enorme, é muito bonito isto. Tem uma vista ali para o jardim, umas árvores e tal. Eu não estou a ver aqui... Ai, tem aqui um projetor. E tem aqui uma tela. Ok. Eu ia dizer que não estou a ver aqui televisão, mas parece-me que este projetor deve projetar para este lado e depois parece-me... Está aqui uma ranhura que deve ser por onde desce uma tela. Portanto, esta será, digamos assim, uma zona mais para ver televisão e esta será uma zona mais de estar convencional, para convívio, não é? Em termos de proporções e de escala das peças, e volumes, etc., parece-me tudo muito bem enquadrado, encaixado. A relação entre os móveis parece-me ótima. Temos o sofá e ao lado do sofá uma mesa de apoio com um candeeiro, portanto alguns pontos de luz de mesa, não é? Pontuais, não luz geral. Portanto é aquela luz que vai dar ambiente e também serve um propósito, obviamente, se alguém quiser estar aqui a ler, por exemplo. Temos aqui, parece-me um cadeirão, portanto virado em direção à estante. Estes dois cadeirões deste lado, com uma mesita de apoio entre eles. Portanto, em termos funcionais, isto parece-me estar muito bem. Tem aqui muito espaço à frente do móvel, portanto eu não sei se não colocaria qualquer coisa aqui. Ou um puff comprido ou uma mesa de centro, só porque sinto que está um pouco vazio, está tudo muito para... não é? Aquela parede está muito cheia, é uma estante enorme, parece-me que terá sido feita à medida. Gosto que o tapete venha bater aqui exatamente na lateral, portanto ajuda a criar esta zona de uma forma muito equilibrada, assim muito harmoniosa, está tudo ali, os limites são muito claros, não é, desta zona. Eu acho que como este móvel é muito grande, sinto que depois falta qualquer coisa aqui ao centro. Eu não gosto muito da cor desta madeira, sei lá, se calhar iria para uma madeira mais deste tipo, que me parece assim um castanho mais escuro, um pouco mais escuro, também alaranjado, mas mais escuro. Este tipo de madeira mais alaranjada parece-me sempre um pouco artificial, apesar de nós termos madeiras assim, estão a perceber? Não é necessariamente artificial, mas dá-me sempre um pouco essa sensação. Então costumo preferir madeiras um pouco mais acinzentadas. Eu mudaria um pouco o tom da madeira, ou, isto aqui se calhar... não sei se ficaria muito interessante, mas se calhar pintaria de branco, para se fundir com a parede e não interferir tanto com todas estas peças, que são muitas, que estão aqui nesta estante. E provavelmente, se eu fizesse isso, portanto imaginem se a estante fosse branca, provavelmente o tapete eu manteria branco, até para fazer a ligação com o outro tapete da outra zona de estar. Eu acho que o facto dos dois tapetes serem da mesma cor ajuda a que isto não pareça tão cheio, não é? E cria mais facilmente esse equilíbrio entre duas zonas que estão exatamente no mesmo espaço, não é? Uma de costas para a outra, entre aspas. Então isso eu manteria, a mesma cor de tapete. Portanto, e branco acho que era capaz de ficar interessante. Mas o sofá provavelmente eu mudaria de cor e colocaria uma cor assim mais escura, mais, se calhar mais de encontro àquele azul acinzentado da zona de jantar, da parede. Se calhar iria para um tom mais desse tipo. Esta sala, isto tem muita luz natural e parece-me que mesmo em termos de área é bastante grande. Isto comportaria bem umas cores mais escuras, mais cheias, mais... Agora eu percebo que ela queira manter tudo mais branco até porque por aquilo que ela está a dizer, ela vai mudando as obras com alguma frequência. Vai mudando de sítio, vai comprando novas, vai vendendo umas, enfim. Então esta rotatividade faz com que seja mais, eu acho, ela ainda não disse se é por causa disso que as paredes estão brancas ou se disse eu passei à frente, desculpem porque houve aqui partes que eu fui passando à frente,
em que ela está a falar concretamente de uma obra, mas eu diria que é mais inteligente de facto teres uma tela branca, não é? Onde depois vais colocando as obras, porque elas são bastante diferentes umas das outras e o branco é assim uma solução muito segura para se ter nas paredes, numa parede em que vais colocar obras de arte. Não é por acaso que normalmente as galerias têm todas as paredes brancas, não é? Então, claro que haverá exceções, mas de uma maneira geral é o mais seguro, porque as obras são todas de artistas diferentes, técnicas diferentes, cores, materiais, etc, etc. Então o branco é sempre aquela opção mais segura. Este móvel aqui atrás do sofá acho muito interessante. Eu acho que, como disse no início, não está tanto a servir o sofá, está mais a servir para fazer essa separação entre zonas e criar aqui este ambiente quase de corredor, entre aspas, não é? Que vai até à varanda. Porque é muito baixo, portanto, se estivesse a servir o sofá, teria de ser um pouco mais alto, mais da altura desta parte do sofá, das costas do sofá. Não das almofadas, não é? Mas das costas do sofá. E depois eu acho que quando tu tens muitas obras artísticas, por isso é que eu não sei se eu não pintaria esta estante de branco, se eu não preferiria uma estante em branco. Porque quando tens muitas obras, mas depois o fundo é a cor da madeira, portanto já é uma cor que é um bocadinho mais escura, portanto não ajuda tanto a realçar cada peça, mas depois também tens os veios da madeira, tens alguma textura, algum padrão, entre aspas, da madeira, que eu acho que depois interfere. Visualmente, depois fica mais cheio ainda. Esta é muito bonita, esta planta que ela tem, é uma árvore que tem aqui na varanda. É muito bonita e tem ali logo muito impacto, não é? Não precisa ter mais nada, é quase como se fosse só por si uma obra de arte. Vamos lá. Tenho reparado que ela não tem muitas plantas dentro do apartamento. Tem alguns arranjos florais, tinha na zona de jantar, mas não tem assim muitas plantas. Eu gosto eu gosto de ter mais plantas naturais. Se calhar em vez de ter um quadro ou de ter bordal de pinheiro, what? Que é representado, bordal de pinheiro. Pronto, é neste tal móvel que está atrás do sofá, do que eu já falei, não tenho assim muito mais a dizer. Esta zona da varanda, pois é que é engraçado, ela tem um vaso de um lado, não é? E depois tem aquele vaso ali, este vaso aqui ao fundo, antes da porta. E ela explicou, portanto, aquela porta dá acesso à varanda, portanto a varanda continua, mas ela queria separar a varanda do quarto da varanda da zona social. Portanto, ter a zona ali privada. Eu questiono o porquê da porta, porque eu deduzo que aquele não seja o acesso para o quarto, não é? Não seja o único acesso para o quarto. Portanto, eu não sei se não fechava só. Pronto, e tinha ali uma parede e teria ali outras obras, se calhar, penduradas, mas talvez exista uma razão, talvez haja uma razão para ter uma porta ali. Este ralo que está aqui, eu questiono, será que isto não podia ter um prato? Não sei, acho que fica um bocadinho feio ter estas manchas de água. Não sei, há um lado meu que está dizendo, isto é interessante, porque é a natureza a acontecer, claro, a água escorre e vai por ali e segue para o ralo, tudo bem. Mas ao mesmo tempo estas manchas na pedra metem-me alguma confusão. Pronto, a porta já disse o que é que eu acho, pronto, eu fecharia completamente. Aqui as cortinas, ainda não tinha visto como é que tens alguma privacidade durante a noite, porque isto é um janelão enorme, não é? Portanto, sim, para mim seria completamente imperativo ter cortinas nesta varanda, para depois à noite ter um bocadinho mais de privacidade. Gosto muito deste banco, não é? Porque convida a estar aqui, a olhar lá para fora, seja o que for. Eu se calhar iria para um móvel ou um banco mais estofado. São dois bancos, está aqui outro. Será que eles vão mostrar? Deixa eu ver. Estão aqui, exato. Nesta imagem dá para ver um pouco melhor. Portanto, são dois bancos. Criar aqui esta simetria. Eu não tenho bem a certeza. Deixa eu ver se encontro aqui uma imagem que dê para ver melhor. Ok, eu acho que aqui dá para ver um pouco melhor. Parece-me que esta entrada, portanto, que os bancos estão centrados, tem aquele tapete, não é? Que me parece estar centrado com a abertura. Parece-me, não tenho a certeza. Portanto, há aqui muita simetria nesta zona. Portanto, eu estou a falar da varanda, não é? Então, temos esta abertura, temos um tapete que me parece estar centrado com a abertura e depois um banco, um de cada lado, os dois iguais, uma mesinha ao centro com esta peça
de arte que é mais alta, portanto tem logo faz bastante contraste com os outros móveis que são mais baixinhos e tem logo muito destaque. É uma peça artística que tem logo muito destaque. Então esta simetria ali na varanda dá assim esta sensação de uma maior harmonia. Eu vou passar mais à frente, porque de facto aqui não dá para ver muita coisa da varanda nesta vista. Eu acho que o que eu faria provavelmente aqui era ter uns bancos ou com umas almofadas, estes bancos com uma almofada única, se bem que o ripado dos bancos é muito interessante e eu acho que é aquilo que os torna mais especiais, não é? Mas eu acho que preferiria ter bancos estofados para uma pessoa estar e para, se quiser, até umas espreguiçadeiras, talvez, mas eu de facto gosto muito de estofos e a ideia do conforto, não é? Portanto, de ir, se calhar, estar um pouco na espreguiçadeira deitada, a ler ou sentada, pronto, acho que acaba por ser mais confortável se for um elemento estofado do que sem ser estofado. Pronto, apesar disto ter aqui algumas almofadas que me parece estarem de uma maneira um pouco decorativa, mas se calhar a ideia é as pessoas puxarem e sentarem-se por cima delas, eu não sei. Mas eu provavelmente iria para um elemento que podia ter estas linhas limpas na mesma, portanto não estamos a falar, não tem que ser uma coisa cheia de rococós, não precisa de ser uma espreguiçadeira, pronto, mas podia ser um elemento, um banco também muito simples, com uma almofada fina, não é? Mas que te dá esse conforto. Em termos das cortinas, parece-me que elas, é isso, quando estão abertas estão ali cada uma para o seu canto e depois unem-se no fim. Isto é uma extensão bastante grande, portanto está aqui uma calha, não é? Aqui uma calha na qual, desculpem, correm as cortinas. É um elemento, esta varanda está muito equilibrada, tens uma planta assim de dimensões consideráveis e com vasos bastante grandes de um lado e do outro, portanto uma das plantas é bastante maior do que a outra, mas os vasos ocupam praticamente o mesmo espaço, parece-me, acho que está bastante equilibrado, apesar de não serem plantas exatamente iguais, e depois esta zona central, não é? Com essa simetria também muito marcada, portanto nesse aspecto é uma zona, não a chamaria de divisão, mas é uma zona autónoma, que eu acho que funciona muito bem e como é assim muito sobre o comprido, acho que ela resolveu-a bem encostando estes elementos ali à janela, onde se pode estar a contemplar, e depois ter só um elemento de um lado, um elemento do outro. Esta planta aqui até ajuda a esconder este ar-condicionado, portanto acho que está um espaço bastante bem resolvido. Olha, está aqui a falar da ilharga, portanto acho que era isso que eu estava a dizer, portanto tem um esboço e depois tem a obra por cima. Eu queria uma imagem da outra sala. Eu acho que vou ter que puxar para o início, porque elas depois parece-me que vão para as zonas privadas. Vou ter que puxar aqui para o início, onde temos uma vista ótima da zona de estar. Portanto, nesta zona, mais uma vez, em termos de distribuição do mobiliário, em termos de volumes, parece-me tudo muito equilibrado, não é? É um tapete enorme. Tens aqui um sofá, isto parece-me pele, eu não sou muito fã de sofás de pele, eu acho que eles são quentes no verão e frios no inverno, então não. E em termos de textura e sensação na pele, não gosto nada, mas quem gosta de sofás de pele é tipo sofás de pele para a vida. Eu, quando trabalhei numa loja de mobiliário, era assim. Mas tudo bem, quando são sofás de pele, eu gosto daqueles que têm um ar mais envelhecido, mais batido, em que a pele já está um bocado gasta. Até porque depois começa a ficar mais maleável, deixa de ser tão fria. Não me dá imenso jeito que a apresentadora esteja mesmo aqui nesta zona, desculpem lá, mas... Pronto, olhem, esta vista também é boa. Portanto, temos aqui um sofá de um lado e este do outro, e depois 4 cadeirões. Tudo bem, eu acho que é um espaço que comporta tantos elementos. Eu provavelmente escolheria apenas estes aqui, que estão de costas para a outra zona de estar, que é para ajudar a criar essa separação, e tiraria estes dois, provavelmente. Ou então aqui colocaria talvez uma banqueta, ou um puff assim mais comprido. Portanto, não fechava dos 4 lados, fechar entre aspas, enfim. Uma pessoa pode ter acesso pelos 4 cantos, parece-me que a circulação está assegurada. Esta mesa de centro, eu acho um bocado... É assim, em termos de proporções, encaixa bem neste espaço, está a reforçar este lado quadrado, parece-me que o tapete deve ser quadrado, a mesa é quadrada, e depois os 4 lados estão a ser, enfim, servidos entre aspas, ou a mesa está a servir os 4 lados, porque tens elementos de assento em cada lado da mesa de centro. Eu acho-a muito alta. Eu acho que a mesa de centro podia ser um bocadinho mais baixa.
mas como por outro lado está a ser usada como um display, não é? Como um sítio onde colocar obras artísticas e livros, etc., como um sítio... Isto é quase como se fosse uma sala de exposições, de facto. Não é? Portanto, quase todos os suportes têm alguma peça artística. Então eu acho que é o que acontece com esta mesa de centro. Então faz um pouco mais de sentido que ela seja um bocadinho mais alta, mas eu não sou muito fã. Pronto. Para mim, estes sofás teriam um tom um bocadinho mais claro, se calhar até podiam ter um padrão, mas seriam um pouco mais claros e de tecido. Sem sombra de dúvidas. Acho que ficam muito pesadões, sabem? De repente é aqui um elemento preto e não tens aqui muita coisa nestes tons, então parece-me um bocadinho desencaixados do resto dos elementos decorativos. Portanto, eu iria se calhar para um estilo um pouco mais escandinavo, se calhar até uma estrutura em madeira e tecido. Podia ser escuro, sim, podia ser até também deste tom, não é? Que eu estava a dizer que o outro sofá podia ser, enfim. Ou então ter almofadas e fazer essa ligação entre uma zona de estar e a outra zona de estar. Isto não é obrigatório, mas às vezes pode ser interessante. Imaginem ter o sofá da zona de televisão, vou-lhe chamar assim, da zona de televisão, imaginem, é escura, ou o sofá é escuro, desculpem, e depois na outra zona de estar, o sofá pode ser claro, mas depois tem umas almofadas com o mesmo tecido do sofá da zona da TV. Criar essas ligações entre zonas ajuda a que exista esta coesão visual. Como já temos muitas obras artísticas que são diferentes, eu se calhar tentaria que existisse mais coesão no mobiliário. Mas mesmo assim, eu acho que isto é um espaço tão grande, tem muita luz natural, a base é toda branca praticamente, tirando aqui a zona de jantar. Não acho isto muito relevante, não é que isto esteja assim uma grande confusão ou que, assim, que dê essa sensação de caos visual, não acho, pronto, mas eu iria mais para essas regras, não é? Tentar ter o espaço um pouco mais coeso. Temos aqui estas mesas de apoio que são bastante altas, porque mais uma vez elas acabam por estar a cumprir uma dupla função, são mesas de exposição, parece-me, é assim que eu estou a ver isto. Eu acho que elas servem mais isso neste momento do que propriamente o sofá, porque são muito altas. Ou seja, não é prático, tu estás no sofá e vais colocar qualquer coisa e tens que fazer assim. Portanto, eu estou a tentar perceber, está tipo aqui. Não dá muito jeito, dá jeito que as mesas de apoio sejam um pouco mais baixas do que o braço do sofá. Podem estar ao mesmo nível, mas eu diria até um bocadinho mais baixas. E então não é o que acontece. Então, em termos de proporções, acho que está um pouco desfasado. Acho que não fica tão equilibrado. Há suas muito grandes e muito altas. Pronto. Mas há aqui uma intencionalidade, não é? Porque há uma simetria, tens uma do lado e uma do outro, estão peças expostas por cima das mesas, então também não faz assim essa confusão toda. Portanto, elas acabam por estar a cumprir ou a servir uma outra função do que a usual. E depois há esta mesa também deste lado, que acho que se via melhor numa outra imagem, deixa-me ver se... aqui. Portanto, esta mesa que também é bastante alta e mais uma vez sinto que não está tanto a servir o sofá, mas a servir para, enfim, delimitar esta outra zona de estar. Em termos da posição das obras artísticas, etc., tudo bem, eu acho que isso é livre, estão a perceber? Esperem lá, este candeeiro de teto está por cima do sofá, é um bocadinho esquisito. Já vou ver se encontro uma imagem que dê para ver melhor. Este quadro por cima deste sofá fica ótimo, não é? Porque é uma boa proporção, porque esta casa tem um pé direito interessante, ele vai quase até ao teto. Em termos de regras de decoração, não é preciso ir quase até ao teto, ok? Podia ser um pouco mais pequeno. Mas a obra é assim, ela não vai cortar a obra, então parece-me um sítio ótimo para ter o quadro e como tem a moldura muito escura, parece-me que é mesmo preta, condiz também com o sofá. Continuo a achar que são poucos elementos pretos, não é? Para os sofás fazerem um bocadinho mais de sentido, para mim, pronto, enfim, visualmente, vale o que vale, mas pelo menos tem essa ligação. E agora, queria só ir à procura deste candeeiro, uma outra vista, parece-me que está por cima deste sofá. Ele está centrado, ele não me parece centrado com esta zona. Eu acho o candeeiro bonito e não é assim muito impositivo, não é? É bastante discreto, mas não estou a perceber bem onde é que ele está, porque ele não me parece centrado aqui com a mesa.
Não estou a perceber muito bem a posição dele. Pois nesta vista até parece mais ou menos centrado com a mesa. Já agora aproveito para falar desta parede, acho isto está interessante, não é? Portanto, vendo assim, estes quadros parecem bem enquadrados, também está aqui uma viga, não é? Em cima. Portanto, eles estão enquadrados no que resta da parede. Eu acho que em termos de colocação está super equilibrado. Portanto, eu percebo aqui que há uma regra, não é? E isso descansa-me os olhos, descansa-me a vista, não parece uma coisa muito caótica. Portanto, ela alinhou, aqui por cima eles não são exatamente, não têm exatamente a mesma altura. Isto até acho que são vários quadros juntos, porque ela estava a dizer que estava a pensar, quando colocasse ali uma outra peça, pô-los por cima da viga que dá depois para a varanda. Enfim, mas parece-me então que ela calculou ou mediu esta distância e depois a distância do quadro aqui e deste quadro aqui será a mesma. E parece-me que entre eles também. Eu, por norma, até costumo aproximá-los mais, mas quando são estas peças que têm mais presença, não é? Que artisticamente são mais ricas, de facto é boa ideia dar-lhes bastante espaço para elas respirarem. Depois temos a vista das peças, uma vista melhor destas peças, ela vai falar sobre elas, mas eu vou passar um bocado à frente. E depois parece-me que entramos na zona privada. Está aqui este quadro. Isto será o quê? Talvez uma coluna. Eu pareceu-me ver uma igual do outro lado da estante. Isto devem ser colunas de som, diria eu. Aqui estes elementos de facto às vezes não são muito bonitos ou não têm grande ligação depois com mais nada, mas é o que é. Às vezes quando são elementos assim muito grandes é mais difícil de integrar. Eu acho que ela até, colocando aqui um quadro por cima, parece que é aqui uma outra zona decorativa. Acho que é uma boa solução. E depois tem estes quadritos mais pequenos aqui em cima de fotografia, parece-me que é fotografia. E há essa ligação também, apesar de serem coisas muito diferentes. Isto parece-me uma pintura, mas não tenho a certeza. Isto parece-me fotografia, mas são todos quadrados. Então há essa ligação. Apesar de que parece-me que em termos de distâncias isto não está assim tão igual. Vamos lá. Eles são quadrados? Não. Ai, não consigo perceber se são quadrados ou não. Não sei. Vamos avançar. Mas pronto, já deu para perceber. Isto é uma casa que está povoada de obras e onde ela consegue, coloca, e acho que tem aquela preocupação delas se destacarem também por si. Portanto, apesar de ter muita coisa, tentar dar a cada obra ou a cada conjunto de obras o seu espaço para poderem ser apreciadas como deve ser, não é? Portanto, não estar a juntar muitas coisas umas com as outras. Eu acho que há essa preocupação aqui, acho que se percebe isso e é uma coisa positiva. Pronto, isto é um hall minúsculo. Eu não sei se isto dá acesso à zona privada ou se é uma divisão, mas parece-me que não. Para a dimensão deste apartamento, eu acho que isto deve dar acesso à zona privada. Parece-me a mim. E isto será a casa de banho social, não é? Então, neste pequenino hall, ela mesmo assim conseguiu encaixar algumas peças artísticas. Eu gosto, sabem? Eu gosto. Tem a personalidade dela, não é? E não dá para encaixar mais nada. Tipo, não podes pôr aqui um móvel, esquece. É muito pequenino. Então, colocas estas peças chegadas à parede. É uma ótima solução. Uau, ok. Isto é a casa de banho social, não é? E tem aqui imensas obras também. Tem aqui uma espécie de um boiserie, uns perfis. Gosto muito da cor. Sim, este bege acinzentado, esverdeado, assim um tom meio híbrido. Estão a ver, não é? São várias obras, deve ser do mesmo autor, parece-me que isto é o mesmo tipo de pintura, mas ela vai alinhar, não é? Assim pelas laterais, não completamente. Há aqui assim uns quadros que estão a ser um pouco, mas enfim, o suficiente para criar esta espécie de quadro maior que é composto por vários quadros pequenos. Acho que funciona muito bem. Ok, depois a outra porta afinal é uma divisão. É um quarto. Pronto, as paredes de um azul escuro. O rodapé é super alto. É enorme. Ele a mim mete-me alguma confusão. Eu acho que eu pintava o rodapé da mesma cor. Para tentar integrá-lo. Mas pronto, mas isso é porque os rodapés são aquela coisa que dá algum jeito. Até para proteger as paredes, para limpar, etc. Acaba por proteger a parede, não é? de impacto dos móveis e do aspirador e outras coisas que uma pessoa pode ir contra as paredes, não é? Protege a parede disso, mas também disfarça a junta de dilatação que existe entre o chão e as paredes. Pronto. Mas é um elemento que de facto eu acho que às vezes
É sobretudo funcional, então tudo bem, tem que ter, mas que seja assim mais pequenino. Há casas que não têm, mas pronto. Mas eu não me importo que tenha. Mas que seja mais pequeno. E quando é assim tão alto, mas se calhar ela já escolheu assim alto de propósito, é possível. Mas pronto, eu pintava isto tudo. Ia tudo da mesma cor da parede. Para disfarçar o mais possível. E depois em termos de decoração, tudo bem, gosto deste conjunto de quadros. Acho interessante que estes dois estejam assim juntinhos e depois cada um dos outros esteja mais separado, mas cria esta simetria interessante. Esta forma de decorar ou de colocar os livros na parede também acho giro. Este quadro neste cantinho, parece assim um cantinho de leitura, e tem aqui 2 mesas de cabeceira que eu presumo que esta seja igual a esta, não sei, eles já devem mostrar. E em termos de cores, o vermelho de facto é uma cor que fica muito bem contra este azul escuro, parece uma coisa meio náutica, mas acho que fica muito bem. Faz esse contraste, dá assim esta cor um bocadinho mais vibrante. Para mim não davam mesas de cabeceira sem arrumação, não dava. Mas se serve bem os propósitos, está bom, está equilibrado, tem uma boa altura, parece-me um pouco afastada da cama, as mesas de cabeceira. Epá. E depois tem esta televisão gigantesca do outro lado e parece-me zona de trabalho. Pois isto será uma zona de trabalho no quarto. Isto também ia me estressar um bocado. Eu tentaria encaixar, ou das duas uma, ou disfarçar a zona de trabalho de alguma forma, tendo um móvel que desse para fechar à noite, pronto, tivesse umas ilhargas e umas portas de correr, ou umas portas, não sei, ou de fold, mas qualquer coisa em madeira, pronto, que tivesse assim um acabamento um pouco mais, pronto, enfim, um trabalho de carpintaria, que tivesse um acabamento mais nobre. Pronto, isto apesar de tudo é um quarto, é o quarto de casal. Portanto, das duas uma, assim, ou arranjaria uma forma de fechar este elemento, que isto também ia me estressar imenso, ser uma zona de trabalho, percebe-se que são secretárias, não é? Temos aqui esta deste lado, temos aqui esta deste lado, depois este móvel aqui ao centro da arrumação, parece-me que está aqui um caixote de lixo e depois esta televisão gigante. Eu teria ter isto fechado quando não estivesse a usar. Ou então passar esta zona para a sala. Naquela parte em que tem o móvel, que ele tem muitos objetos decorativos e onde tem a zona TV, vamos lá, da sala, eu tentaria colocar esta zona de trabalho aí, também se calhar disfarçado de alguma forma, mas pronto, depois tem esta zona aqui decorativa, nesta parede, está ótimo. É uma chatice, os ar-condicionados têm muito protagonismo, mas é o que é. Eu acho que já é um elemento para o qual uma pessoa nem olha muito, faz parte, é para dar conforto à divisão. É o que é. Eu acho as mesas de apoio, ou as mesas de cabeceira, desculpem, acho-as um pouco afastadas da cama. Ou seja, à noite para ir buscar qualquer coisa parece-me um bocadinho afastado. Eu tenho-as um bocadinho mais próximas, eu colocaria as mesas um pouco mais próximas da cama. De resto, não tenho assim muito a dizer, é um arranjo clássico, entre aspas, não é? Tens a cama, centrado com a cama tens os quadros, puxar aqui um pouco mais para trás. Uma mesa de cabeceira, uma de cada lado, iguaizinhas, e depois a decoração por cima da mesa, em cima já na parede, são iguais, portanto há aqui uma simetria, só depois tens um cadeirão, uma zona ali, parece de leitura, ou o que for, mais encostado à janela, mas parece-me uma organização bastante clássica nesse sentido, e dá para ver melhor. E depois parece que este quadro serve mais o cadeirão, não é? Porque tem as mesmas cores. O cadeirão, na verdade, eu não sei se tem a ver com este plano que está agora, mas o cadeirão parece talvez ali um bocadinho apertado, na verdade, parece-me um pouco apertado e não me parece assim, não é? Porque eu colocaria um bocadinho mais de lado, um bocadinho... Então o cadeirão, estava aqui a ver onde é que poderia, assim como está, não é? Portanto, esta parede está toda ocupada, mas eu se calhar até o colocaria aqui virado para a zona de dormir, não é? Com uma cadeirinha de apoio, por exemplo, uma planta talvez, mas criaria aqui provavelmente algum ambiente, porque pareceu-me um pouco apertado do outro lado. Assim, mantendo este móvel no quarto, eu provavelmente pintaria da mesma cor das paredes, só para integrar mais, ficar um bocadinho mais disfarçado. Mas depois aquela cadeira ali, não sei, eu iria estar na cama, olhar para ali e pensar, amanhã tenho que fazer isto, tenho que fazer aquilo. Seria aquela lembrança visual das coisas que eu tenho que fazer. Às vezes uma pessoa vai se deitar e ficar a pensar nisso, não é?
quanto mais ter ali à minha frente, não é? As coisas que eu tenho para fazer. Acho esta solução muito engraçada, pronto, de ter a banca à frente da cama, isso também é bastante clássico, um banquinho, etc. Dá jeito para colocar colocar a roupa do dia seguinte, seja o que for. Pronto, ela ter colocado esta escultura por cima também acho interessante. A banqueta é um bocadinho mais larga do que a cama, e isso para mim ia-me fazer alguma confusão. Provavelmente tentaria arranjar uma solução um pouco mais da largura da cama. Aqui o armário, tudo bem, é um bom aproveitamento de espaço, é uma zona de passagem, tem aqui a zona de armário, da mesma cor que as cortinas, portanto um volume branco, não para fechar muito. É engraçado, pá, eu não sei se não punha escuro, se não pintava tudo do azul escuro. Sinceramente, e tornar isto assim um bocadinho mais fechadinho. Ainda por cima com esta janela aqui. Que deve dar para a tal varanda, não é? Que ela dividiu da sala. Ok. Pronto, e depois esta é a casa de banho da suíte. Muito simples, nada de extraordinário. Pronto, tem algumas peças decorativas também. Tudo bem. Eu fechava isto, eu não teria as toalhas à vista. Por acaso o bidé parece muito em cima da banheira. Em termos de organização da casa de banho, pronto, não acho isto muito interessante, vou ser muito sincera, pronto, os azulejos podiam ter outra cor, não é grande, tem bastante luz natural, eu colocaria aqui provavelmente uns azulejos mais escuros, sim, provavelmente sim, como tem janela e dá para arejar, eu colocaria aqui plantas, tapete no chão, portanto ter assim algumas obras artísticas dá para arejar, isto é um espaço que dá para arejar, então encheria isto um pouco mais, nem é em termos de, vou pôr aqui uma data de coisas, nem é tanto assim, mas peças mais com outras cores, não é? Mas eu gosto desta ideia de tornar o espaço assim um bocadinho mais fechadinho, um bocadinho mais acolhedor. Então, em termos de decoração, este espaço não o acho muito interessante. Pronto, ela aqui também vive em outras pessoas, portanto, tem filhos e enteados, foi o que ela disse? Acho que sim. E, portanto, isto tem uma outra zona que eu não sei se seria aquela outra porta, se calhar era. Olha, eu não tenho a certeza, lá está, porque eu vou passando à frente, então há coisas que me escapam, também vocês vão ter que ver este vídeo todo. Mas eu não sei se esta zona aqui é o que eu gostaria. Eu acho que esta porta que está aqui deve dar acesso à cozinha. E depois, esta zona aqui, que tem a estante, parece-me que isto será uma espécie de hall dos quartos. É nisso que eu aposto, mas não tenho a certeza. E então, esta porta que está aqui deste lado, portanto a outra porta era de acesso ao quarto da dona da casa, e parece-me que a porta que está ali do outro lado deve dar acesso aos outros quartos. Acho que é isso, mas não tenho a certeza. Pronto, vamos avançar. Temos aqui, estamos na cozinha. Yes! Ok, exato, pronto. Então esta porta... não é um vidro. Devia estar com a luz desligada, então me parecia um quadro. Ok. Epá, não gosto. Não, e depois esta... portanto, em vez de ter a maçaneta, tem aquela zona metálica para empurrar. Eu mantinha, só que seria uma porta inteira, não é? Com a folha fechada, sem esta abertura, e pintava tudo da mesma cor. Pronto, e esta é a cozinha. Eu não gosto muito desta cor, tenho que confessar, esta cor de madeira, não sou nada fã. Isto é muito fechado, isto não tem janela. Tem aqui uma porta de vidro, deve dar acesso a uma varanda, a uma lavanderia que tem janela, talvez. Está-me a meter alguma confusão isto não ter janelas, e eu acho que deve ser por isso que a porta tem o vidro. Mas eu se calhar, pronto, sim, teria a porta com a abertura e com vidro, mas sem o metal, e o desenho em metal, não sei o que, é só uma coisa muito, muito simples. Talvez. Ela usa aquilo, deve ser uma tinta de ardósia, suponho eu, então vai lá escrevendo, sei lá, recados para uma espécie de uma agenda. Está aqui uma porta também, ali ao fundo, não sei se será a tal porta de serviço. É isso, isto parece-me, sabem, parece quase uma... Ok, acho que não vou mostrar mais nada, deixem-me só passar aqui à frente. Olhem, afinal esta mesa não é quadrada, ela é retangular. Ok, pronto, às vezes é isso, as lentes distorcem um pouco, não é? Para conseguirem apanhar tudo, etc. Então uma pessoa não tem bem a noção.
Pronto, é isso. Se tivermos pouco tempo na cozinha, eu não sou muito fã. Isto parece-me uma cozinha... Não gosto da madeira, é muito laranja, parece-me um pouco artificial, sabem? Depois tem muito metal, parece-me uma cozinha meia industrial, mas não no bom sentido. Não sei, falta aqui qualquer coisa de acolhedor, de... Portanto, será uma cozinha muito funcional, tenho a certeza que sim. Tem aqui imensa arrumação, parece-me ter todos os eletrodomésticos, tudo aquilo que é necessário. Faz-me confusão não ter janela. Pronto, não ter aqui uma vista para fora. Esta é a porta que dá para a sala de jantar, que está aberta. No caso, eu acho que teria sempre esta porta aberta enquanto estivesse aqui a trabalhar, honestamente. Mas parece-me uma cozinha que não tem muita personalidade. Pronto, eu acho que é isso, mas depois também mesmo esteticamente, esta cor de madeira e depois tem o metal que são os puxadores, que depois acaba por condizer com a bancada, que me parece ser em metal também, mas falta aqui o quentinho, falta aqui o... É engraçado porque, no caso, a madeira não me está a dar essa sensação e eu acho que é porque a madeira costuma dar esse tal quentinho de que eu estou a falar, aquele lado mais acolhedor, mais... Só que eu acho que esta madeira não me está a dar essa sensação porque tem este tom que é muito alaranjado, que com a luz fria da cozinha fica desconfortável. Então sinto que falta aqui, falta decoração, falta, sei lá, um tapete, tipo aqui... ou na zona aqui mais da cozinha. Nós cá costumamos ter tapetes na zona da cozinha ao pé do lava-louças, pronto. Que eu agora nem sei onde é que ele está, que eu andei, tenho receio de andar muito com isto. Pronto, é isso, tem muita arrumação, mas falta aqui umas obras, podia ter aqui mais obras. Será que precisam de tanta arrumação? Se calhar precisam, parece-me que vive muita gente nesta casa, na verdade. Mas sinto falta aqui de umas... de cor, de... se calhar os móveis estarem pintados... Eu nem sei se não os pintava de branco, mas isto se calhar depois também ficava muito frio, tudo. E depois ter uns elementos decorativos, um jarro, planta não digo, porque aqui isto não recebe luz natural quase nenhuma, portanto planta não. Mas se calhar umas plantas secas, uns arranjos de plantas secas, por exemplo. Ai, não sei. Está-me a meter alguma confusão. Parece-me tudo muito frio, não é? E a madeira que poderia dar aquele quentinho não me está a dar esse quentinho. Ok, pronto, já não vale a pena, não tenho muito mais a dizer sobre o assunto. E depois também, o facto de terem estas portas em vidro e depois ver-se tudo lá para dentro também me está a dar aquela sensação de confusão. Pronto, é isso, não tenho muito mais a dizer. Então, houve assim alguns elementos que eu achei negativos. Aqui a cozinha foi aquele espaço que de facto senti um pouco desconfortável até. Portanto, teria ali de mexer muito em termos de luz, de cores, para o tornar um pouco mais acolhedor e um bocadinho mais agradável, tendo em conta que não tem luz natural. Eu acho que não é uma boa solução ter porta de vidro na zona de jantar, só porque depois vês tudo lá para dentro, e depois a zona de jantar também não fica muito equilibrada. Portanto, eu não sei bem como é que eu resolveria isto, tinha que ter uma noção também do resto da casa, porque depois havia também uma porta de vidro que eu não sei para onde dá, enfim, houve assim várias coisas que não nos foram mostradas, não é? A casa de banho também achei que podia estar mais decorada e um bocadinho mais de encontro ao que nós vimos nos outros espaços. Portanto, não só no quarto, aquela cor da parede, assim, um azul escuro, mas também a zona mais social que tem muitas obras artísticas. Achei que a casa de banho poderia ter isso também. Talvez na cor da parede, na cor dos azulejos, ter algumas peças penduradas, ter plantas, ainda por cima uma casa de banho que tem janelas e tem luz natural, podia ter ali algumas plantas, uns fetos, qualquer coisa assim. Achei que podia estar assim um bocadinho mais povoada também de outros elementos. Tinha também aquele elemento aberto com as toalhas a verem-se, eu fechava isso. Portanto, esses foram assim os elementos mais negativos. Uma ou outra coisa que eu achei que não combinava tão bem na zona social, nas zonas de estar, mas tudo bem, eu acho que essa é mais bem conseguida, em termos de espaço achei mais bem conseguido. E a zona de trabalho no quarto, mas isso é porque de facto eu não me daria nada bem com... Para a minha qualidade de vida aquilo não resultaria muito bem, mas de resto... Sim, está equilibrado, encaixa ali bem, em termos de cores, ou seja, esteticamente, tirando a televisão ter tanto protagonismo, eu também tentaria arranjar uma forma de a disfarçar, portanto, provavelmente fecharia partes do móvel. O móvel encaixa ali bem, fica ali bem, pronto. E havia também o cadeirão que me pareceu que estaria, aquele cadeirão cor laranja que estaria talvez um pouco apertado ao lado da cama. Enfim, pormenores. O que é que eu gostei? Gostei muito das obras, gostei muito da importância que ela dá às obras e daquilo que elas significam para ela. Portanto, eu acho que aí
Nota-se muito a personalidade do apartamento, ou a personalidade, desculpem, a personalidade da dona do apartamento, na forma como ela decorou. Sobretudo ali a zona social, que acaba por ser mais a galeria, apesar de que também tinha obras no quarto, não é? E na casa de banho social também, mas parece-me assim as zonas mais conseguidas em termos decorativos, uso dos materiais e disposição dos móveis, apesar de lá está uma outra coisa não gostar tanto, o facto dos sofás serem pretos, numa pele preta, aquela pintura das paredes na zona de jantar, pronto, é tudo uma questão de gosto, mas achei que era assim a zona mais bem conseguida, pá, e é muito bonita, tem imensa luz natural, aquele janelão é espetacular. Portanto, é uma zona mesmo para o convívio. Não? Então, achei a zona social assim a zona mais bem conseguida do apartamento. É isso, estou-me a lembrar depois também aquela coisa do hall de entrada, pareceu-me não ter assim aquele lado funcional, isso me tem alguma confusão. Mas pronto, não tenho mais nada a acrescentar, espero que tenham gostado do vídeo, espero que estejam bem. Se tiverem outras sugestões de outros vídeos a que queiram que eu reaja, deixem na caixa de comentários e até à próxima. Tchau, tchau!